Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar sobre o depois, né? Vamos avançar um pouquinho mais o atendimento da vítima consciente, né? Após eu me apresentar para a vítima, me identificar e pedir, né, autorização para poder ajudar ela, o consentimento, né, para poder estar prestando primeiros socorros, eu preciso fazer uma série de perguntas, né, que a gente chama de entrevista, né? Para quê? Para mim tentar descobrir o que está acontecendo com ela, né? Então, é, o, essas perguntas, essa entrevista, ela segue uma sequência, né? A gente pode seguir uma sigla, né? Para poder lembrar o que a gente precisa perguntar. Essa sigla muito conhecida no atendimento pré-hospitalar é SAMPLE. S de sinais e sintomas, A de alergias, M de medicamentos, P de passado médico, L de líquidos e alimentos e E de eventos adversos. Então, começando ali pelos sinais e sintomas. Sinal é tudo aquilo que eu consigo observar numa vítima. Sintoma é tudo aquilo que ela sente e que eu preciso que ela me informe, né? Então, exemplo de sinal: palidez, sudorese, né? A pessoa tá pálida, tá suada, ela tá com algum hematoma, né? Isso são sinais. Ela está tremendo, eu consigo ver, então é um sinal, né? Sintomas, o que seria? Tontura, visão distorcida, dor de barriga, dor de cabeça, enjoo, né? Náusea. O enjoo é um sintoma, o vômito é um sinal, entenderam? Depois do S vem o A, que é de alergias, né? Eu preciso saber se essa pessoa tem alergia a alguma medicação, a algum produto, né? Porque o quadro dela atual, a situação pela qual, né, ela está sendo atendida, pode ter sido gerado por conta de uma crise alérgica. Ela pode ter consumido algum produto no qual ela tem alergia, né? Ou também ela pode ser alérgica a alguma medicação. E essa informação, ela é muito importante, né? Porque nesse momento ela está conversando comigo, ela está consciente, né? Vai que daqui a 5 minutos, não sei quanto tempo, ela venha ficar inconsciente e aí ela é encaminhada para um hospital e lá no hospital eles dão uma medicação na qual ela é alérgica, né? Então, o que que acontece? A vítima acaba tendo problemas além daquele que ela já tinha, né? Então, agrava muito mais o quadro dela, certo? Então, por isso, a informação se essa vítima tem alergia a uma medicação ou não é de extrema importância, tá? Medicações, né? Se ela toma algum tipo de medicação, geralmente nessa pergunta, né, você acaba já sabendo quais são os problemas de saúde que essa vítima tem, né? Por quê? Já incluímos o passado médico, né? Porque conforme a medicação que ela toma, é devido a um problema que ela tem, né? Então, acaba juntando ali o M de medicação e o P de passado médico, né? E no passado médico, a gente pode estar perguntando se ela já teve algum problema de saúde, se ela já fez alguma cirurgia, né? Se ela passou por algum procedimento cirúrgico, isso é muito importante. Depois vem o L, e o L fala líquidos e alimentos. Bom, a gente precisa saber se essa vítima se alimentou corretamente naquele dia, né? Quanto tempo faz que ela se alimentou, que ela bebeu água? Porque muitas vezes, né, a gente pode encontrar um quadro de hipoglicemia, né, baixa de açúcar no sangue. O que que significa? Significa que a pessoa não se alimentou conforme deveria, né? A hipoglicemia não é uma doença adquirida, uma coisa, não, é uma situação que a pessoa pode ter, qualquer um de nós pode ter por falta de alimentação, né? Então, se eu não como, né,
doce, principalmente, né? Que é o açúcar que faz ali a gente acabar debilitando o nosso corpo. Então, se eu não consumo comida durante um período, né? Principalmente o açúcar, eu vou ter ali um quadro de hipoglicemia, né? Eu costumo brincar, né, com o pessoal dizendo o seguinte: o carro não anda sem gasolina. Como você quer que o corpo, né, se mantenha em pé sem a gasolina, né, que é a comida? Então a gente também precisa alimentar o nosso corpo, né, abastecer o nosso corpo para que ele continue funcionando, tá? Então é bem importante a gente fazer essa pergunta e ter essa informação, porque muitas situações que a gente pega, né, são pessoas com uma hipoglicemia, né, onde elas não se alimentaram durante um período grande, né, anterior ali ao problema, e aí elas apresentam sudorese, palidez, tontura, fraqueza, a pele, né, bem úmida e pegajosa, e ela pode chegar a desmaiar, né? Então, são sinais clássicos, né, de uma hipoglicemia. E nesse caso, né, se a pessoa não tem nenhum outro problema associado, ela é uma pessoa saudável, né? Não tem nada de doença, não caiu, não teve nenhuma queda, não teve nenhum trauma. Gente, essa pessoa, se ela não se alimentou, ela tem um quadro de hipoglicemia. E o que ela precisa não é de um hospital, é de um restaurante, tá? Brincadeiras à parte, mas é verdade, né? Então, muitas vezes a gente consegue resolver essa situação dando açúcar para a pessoa. Ah, Cassandra, mas eu escutei que primeiros socorros a gente não pode dar nada para comer nem beber. Não pode, desde que eu não saiba o que está acontecendo, né? Se eu identifiquei que o quadro é de hipoglicemia, se eu tiver ali, gente, uma colherzinha de mel é o ideal, tá? Eu só não posso dar nada para essa pessoa, no caso, não posso inserir nada na boca dela, se ela estiver desmaiada, né? Se ela estiver inconsciente, tá? O quadro de hipoglicemia, ele pode agravar, né, a ponto da pessoa entrar em um coma, né? Um coma diabético, ela desmaia, apaga ali e só vai acordar se for aplicado na veia, né? A glicose na veia. Então, claro, não vou inserir açúcar se ela estiver deitada, né? Mas se ela estiver inconsciente. Mas se ela estiver consciente, né? Se ela estiver ali com uma sensação de desmaio e tal, você consegue resolver aquela situação, tá certo? Outra fase, né, dessa avaliação que eu preciso fazer na vítima é o exame físico, que ele pode ser completo, né, ou local, né? Então, se eu tenho uma situação que foi um trauma, né? Ou seja, o que é um trauma? É tudo aquilo que prejudica a pessoa de fora para dentro, né? Um acidente, uma batida, uma queda, alguma coisa assim. E um caso clínico é aquilo que prejudica a pessoa de dentro para fora, né? Então, pode ser a pessoa está se sentindo mal, pode ser um infarto, um AVC, um derrame, alguma coisa que prejudique a pessoa de dentro para fora, né? Tranquilo, deu para entender, né, gente? Então, seguindo ali, se a pessoa teve um trauma, eu preciso fazer uma avaliação nela, né? Dependendo do tipo do trauma, eu preciso fazer um exame completo ou um exame local. Quando eu tenho um acidente mais grave, uma cinemática mais agressiva, né? Por exemplo, um atropelamento, uma queda de moto, uma queda de altura, né? Eu preciso fazer uma avaliação completa. Agora, quando de repente a pessoa bateu um braço, virou uma perna, né? É uma situação local. Então, para que eu vou olhar o braço se a lesão foi só na perna, né? Houve um corte, então o corte foi local, não tem nada, né, nos outros locais. Então, eu vou olhar só naquele ponto que a pessoa teve problema, tá?
E o que eu vou procurar, gente? Eu vou procurar sangramentos, eu vou procurar fraturas, né? Quando eu passo a mão na cabeça aqui, ó, eu procuro aprofundamentos, né? Ou abaulamentos, alguma estrutura ali que esteja mole, né? No nosso crânio. E vou apalpando a pessoa para ver se eu sinto alguma coisa diferente, tá? Para ver se ela sente dor em algum local. E aí vai, tá, gente? Outra parte importante dessa avaliação da pessoa quando ela está consciente, né? A gente diz que é avaliação dirigida ou como é que é? O exame secundário, né? Tem o primário e a avaliação secundária também é conhecida em algumas literaturas. Mas vamos falar aqui simplesmente, né? Vamos falar de uma linguagem um pouco mais simples. Então, eu tenho também a avaliação dos sinais vitais dessa vítima, tá? Quais são os nossos sinais vitais? Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial, tá? Então, são 4 sinais vitais que nós temos. Então, como eu faço a avaliação deles? Bom, a pressão arterial, eu preciso ter um aparelho para poder estar aferindo a pressão, né? Então, tem aqueles aparelhos de pulso, tem os que você coloca aqui, né? E aperta um botão lá, o aparelho já faz a aferição sozinha. Esses são os ideais, né? Para quem não é da área, para quem não sabe fazer a utilização do aparelho manual, tá? A aferição do pulso e da respiração eu consigo fazer só tendo um relógio na minha frente, né? Eu preciso contar quantos batimentos, né? Quantos batimentos cardíacos essa vítima tem num período de 1 minuto. Quantos movimentos respiratórios essa vítima tem no período de 1 minuto, tá? Então, só para a gente ter uma noção, a respiração, né? Ela deve estar ali entre 16 a 20 respirações por minuto. O batimento cardíaco, ele deve estar entre 60 a 100 batimentos por minuto, tá? A pressão arterial, gente, depende muito, né? Mas o normal ali que a gente diz para um adulto é o famoso 12/8, né? Então, estando ali entre esses valores, tá tranquilo, né? Então, tem pessoas que convivem com uma pressão mais baixa, tem pessoas que têm já normalmente a pressão mais alta. Então, antes de fazer a aferição da pressão, eu preciso saber, né, se é normal dessa pessoa, o que é o normal dela, né? Se é normal ela ter uma pressão mais baixa ou se é normal ela ter uma pressão mais alta, tá? Ou se a pressão dela é ali entre 12 e 8, né? Temperatura, gente. A temperatura eu preciso de um termômetro, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de termômetros digitais, né? De aproximação, bota na testa, bota no braço, aquele analógico. Então, você pode estar utilizando um termômetro para verificar a temperatura corporal. Ou, de uma forma muito mais simples, né? Eu só fazer uma comparação da minha temperatura com a temperatura da vítima, né? Estou no meio da rua, não tenho um termômetro comigo, eu vou só tocar ali na testa da pessoa para mim ver se ela está mais quente ou mais fria que a minha temperatura. Então, eu tenho uma noção, tá, gente? Então, a princípio era isso que eu queria falar hoje. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.